Gestão, né? Eu vou falar aqui sobre metodologias ágeis de um modo geral. Gestão ágil, né? Gestão de projetos, gestão de empresas, de produtos, que eu tenho a sorte de trabalhar desde 2018, mais ou menos. Né? Eu vou passar para vocês aqui uma historinha que aconteceu comigo mesmo e espero passar da forma mais didática possível. Tá? Então o título dessa apresentação é A Arma dos Líderes que Crescem em Qualquer Cenário. O nosso mundo está mudando, né, muito rápido, e o que os métodos ágeis pregam, né, é um pouquinho diferente do que vinha sendo mostrado pelos métodos mais tradicionais de gestão de projetos e processos. Tá? Bom, aqui eu vim contar um pouquinho sobre minha vida em poucos slides. Minha vida foi sempre marcada por Lego, por música, por carro, por robôs. Sempre fui uma criança muito inquieta, né? Sempre tive o lado muito claro das exatas, mas aos poucos fui me tornando uma pessoa mais de pessoas, né? Mais relação com pessoas. E isso acabou me trazendo para essas características aqui, né? Eu estudei engenharia mecânica, passei um período dos meus estudos na Alemanha, né? Estudei 2 anos na Alemanha, tive contato com inteligência artificial nessa época, a gente fazia desenvolvimento de robôs, e aí depois de formado eu estava estudando, né, no MBA de gestão de projetos e me deparei com as metodologias ágeis, né? Métodos ágeis só tem 25 anos de criação, né? Então eles surgiram nos anos 2000. Os métodos tradicionais são os métodos que a gente vê por aí. Na hora de construir um prédio, na hora de fazer um carro, na hora de construir alguma coisa, a gestão tradicional ela está aí, né? E os métodos ágeis eles vieram para trazer um pouco de cara nova para esses produtos digitais que a gente tanto vê, né? A gente tem em nossos celulares, cada aplicativo é feito através de métodos ágeis, ou seja, eles estão mais perto do que vocês podem imaginar, né? Eu participei do ColaboraCast ali com o Gilcinho, falei um monte sobre métodos ágeis. Ele acabou aproveitando, usando o Trello, né, que é uma ferramentinha muito básica que algumas pessoas até conhecem, né, para organização de fluxos. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje aqui, tá? Tem 4 anos que eu sou professor de MBA e um pouco mais recente eu comecei a fazer mentoria, aproveitando aí... Primeiro a gente sempre começa com os amigos, né? A gente começa a ajudar nossos amigos, a trocar uma ideia pela rede social mesmo. E aí, aos pouquinhos, né, fui profissionalizando esse serviço, tá? E aqui foi uma torrezinha de Lego que foi se formando aí ao longo do tempo, né, juntando diversas características, né? Depois... na realidade eu pensava que era uma pessoa só de exatas, né? Só que nos métodos ágeis eu consegui enxergar que eu poderia ser uma pessoa de exatas, mas que também, né, tinha essa relação forte com pessoas. Porque quando a gente fala em desenvolvimento de software ou empresas digitais, a gente lida com altas velocidades de trabalho. Então a gente precisa lidar bastante com o poder de mudança das pessoas, né? Evolução pessoal, carga de trabalho. Então, inclusive, hoje em dia eu trabalho num banco digital, né? O Banco Votorantim, e a gente está abaixo do guarda-chuva de pessoas, né? Então eu, que era uma pessoa totalmente das exatas, acabo agora estando numa posição de RH, né, de pessoas e cultura, trabalho junto com pessoas ali que estudaram psicologia e tudo mais, tá? E bom, aí aqui um pouquinho das empresas onde eu passei, né? Então desde o Senai Cimatec até algumas consultorias, trabalhei na Elo e agora no Banco Votorantim e na minha própria empresa, tá?
O que que eu vou contar para vocês aqui, né? O meu primeiro contato com métodos ágeis foi em 2018, né? Tive uma sorte retada de conhecer métodos ágeis há bastante tempo, né? E foi basicamente nesse Lego de gente grande aqui, né? Eu trabalhava no Senai Cimatec, a gente fazia gestão de projetos de um modo um pouco mais tradicional. O ano era 2018, eu não conhecia os métodos, a gente tinha que trabalhar com robótica subaquática, né, um projeto bem desafiador, junto com inteligência artificial. Isso naquela época, né? Hoje a gente acaba lidando com ChatGPT e tal, mas nessa época aí nada disso existia, né? A gente trabalhava com fontes ali bem complexas de descobrir, mas enfim. E aí, nesse primeiro contato que eu tive com métodos ágeis, o que é que aconteceu? A gente tinha alguns desafios. Tá falhando o microfone? Não. A gente tinha excesso de trabalho e dedicação e pouco resultado. A gente tinha dificuldade na coordenação dos times. A gente tinha time sem objetivo, então cada um remava para um lado. A gente tinha time sobrecarregado, atrasos por motivos desconhecidos e também clientes ficavam por último, porque a gente estava sempre ali apagando incêndios, né? Dia após dia apagando incêndio, e acabava que o cliente ali ele sempre ficava na última das prioridades, né? Infelizmente, né? E aí um disclaimer rápido aqui, tá? Não era por falta de dedicação, não era por falta de conhecimento técnico, não era por falta de dinheiro, né? Mas a gente sabia que a gente tinha tudo para dar certo, mas alguma coisa não estava indo tão bem, né? Bom, antes de passar para aquele gráfico ali, né, eu cheguei no Senai Cimatec trabalhando como engenheiro ainda, era só um estudante de gestão, tinha diversos colegas muito competentes ali no quesito, né, de gestão de projetos, mas a gente sentou, criou um comitê, né, e a gente começou a analisar tudo que estava acontecendo nos projetos, né, e basicamente a gente enxergou algumas coisas. A gente começou a ver os softwares, né, como esse daqui, que é um MS Project, um software relativamente antigo, que até hoje existe, é muito utilizado, né, para construção civil, por exemplo, mas que para aquela realidade da gente não suportava mais. A gente trabalhava com... Nossa, ficou... A gente trabalhava com relatórios manuais, né? Então a gente gastava bastante tempo criando tabelinhas ali dentro do e-mail para mandar um report para a diretoria. Como é que está o projeto? Manda um e-mail aqui de formalização e tal. E a gente também tinha um probleminha aqui, de um modo geral nos projetos, que era o seguinte: a gente tinha pouco contato com o cliente. A gente falava com esse cliente de 6 em 6 meses. Imagine que vocês estão construindo um prédio, né? E aí você tem uma previsão de 5 anos e você só fala com seu cliente ali, ou alguma parte interessada, de 6 em 6 meses. Ou seja, os gaps entre o que esse cliente gosta, né? Ou tem vontade de participar do seu projeto, de comprar seu projeto, o gap é muito grande, né? Você passa muito tempo sem contato com ele e os projetos geralmente acabam atrasando porque esse gap vai aumentando a cada dia, né? Então, por sorte minha, né, eu tive contato lá em 2018 e a gente estava no primeiro ano do projeto, né? E acabou acontecendo alguma coisa curiosa aqui, que foi basicamente uma luz mesmo, que um colega, não veio por mim, né, mas veio por um colega bem experiente e falou com todos nós, né? A gente criou uma comitiva lá para aplicar métodos ágeis. E eu vou explicar ainda o que é método ágil, tá? Para quem está aqui meio curioso. Por que não adotamos métodos ágeis aqui no projeto? Né? Era uma coisa que ninguém conhecia, pouca gente estudava. Eu estava no início ali, mas a gente acabou abraçando a causa, né? Métodos ágeis já são utilizados no mundo todo, né? Depois vocês vão ver aí umas carinhas de empresas, mas
qualquer aplicativo que a gente tem no nosso celular utiliza-se Scrum ou Kanban, né, que são os dois métodos mais conhecidos. Mas eu vou acabar passando para vocês aqui o que a gente fez na época, né? Então são praticamente 4 passos, onde os 3 primeiros acabaram facilitando a implementação do quarto, né? Então a gente tem estruturar processos e equipes, fortalecer comunicação e colaboração, automatizar e analisar dados e, por último, implementar os métodos ágeis, porque eles é a cereja do bolo, né? Depois que todos esses 3 passos aqui estão feitos, fica muito mais fácil. Então, eu acabei separando em 4 aqui, mas poderiam ser em mais, né? Acabei sumarizando um pouco do que a gente fez, tá? Então, a gente vai começar aqui com estruturação de processos e pessoas. A gente começou pensando na estruturação do time, né? A gente reduziu o tamanho dos times. Antes a gente trabalhava com times bem grandes, onde a gente tinha bastante dificuldade na realidade de comunicação, né? Você tem um time com 20, 30 pessoas, você não consegue reunir todo mundo numa mesma sala. Estava na época ainda, né, do presencial, então a gente acabou reduzindo o tamanho dos times. A gente tentou tornar o mais multidisciplinar possível. A gente não tinha um time, por exemplo, de marketing, o outro de jurídico, o outro do design e o outro da mecânica. A gente juntava uma pessoa ou 2 pessoas de cada tipo e colocava dentro de um time, né? Isso daí acabou facilitando bastante a redução de fricção com outras áreas, né? O time da mecânica faz alguma coisa, pede para o time do marketing aprovar. Depois do time de marketing aprovado, passa para o time do jurídico, né? Então, a gente acabou resolvendo diversos problemas no mesmo time. As pessoas elas tinham também muito mais autonomia, né? Então, elas tinham carta branca para aprovação de diversas coisas. Isso aumentou bastante a nossa velocidade, né, de entrega. E que eu não vou aprofundar tanto aqui, mas esse modelo, né, que a gente trabalha é um modelo Spotify, porque o Spotify foi a primeira empresa no mundo que disseminou esse conhecimento, né, de estruturação de pessoas dentro de equipes, tá? Então a gente fez mais ou menos isso daqui e a gente trocou basicamente a figura do chefe, né, que era aquela pessoa intocável ali de cima, para o time ágil, onde a gente tem um líder servidor que não é chefe de ninguém, né, dos colegas, e onde todo mundo está remando para o mesmo lado, né? Então, eu, por exemplo, trabalho dessa forma já tem 7 anos, né? Então, muito diferente do que eu tinha trabalhado antes. O segundo passo foi a gente criar um fluxograma e descobrir gargalos nesse fluxograma, né? Particularmente essa ferramenta aqui, para quem não conhece, é o Miro, né? Uma ferramenta incrível de colaboração entre pessoas. Depois pesquisem aí, eu vou ficar muito feliz se vocês me derem algum feedback sobre a ferramenta, né? Eu utilizo ela no meu dia a dia. E a gente começou a fazer mais ou menos o que o querido Dilcinho aqui fez no podcast dele, que foi, depois de mapear os processos ali que a gente fez no caso do Miro, a gente criou um quadro Kanban, né? Dando visibilidade para os processos que a gente tem, né, no nosso trabalho. Então, por exemplo, num podcast, você tem pelo menos umas 5, 6 etapas, né? Você fala com a pessoa, ela aprova, depois da aprovação dela vem realmente a gravação, depois tem a disponibilização no YouTube, depois você vai fazer cortes, né, dos vídeos, e cada uma dessas etapas, elas podem estar em uma coluna de um quadro simples como é o Trello, né? Eu sempre falo do Trello porque é a ferramenta gratuita mais simples que tem de se mexer, dá para mexer no celular, todo mundo tem acesso a ele, né? Então a gente lá na empresa também utiliza uma ferramenta desse tipo. Não é o Trello, é o Gira, que é essa daqui da tela, mas é da mesma empresa, inclusive ela só tem um potencial um pouco maior de trabalho, né? Ou seja, times enxutos resolvem problemas mais rapidamente. Fluxo claro, clarificam os gargalos, né? A gente começa a enxergar vários gargalos ali na nossa empresa, né? No desenvolvimento desse produto.
e sem visibilidades as tarefas se perdem, né? A gente sofria bastante com isso e a gente vai falar inclusive um pouquinho sobre comunicação, né, no próximo tópico aqui. Uma frase do David Anderson. David Anderson é o cara fundador do método Kanban no mundo. Essa frase, se eu não me engano, não é nem dele, mas do Peter Drucker, eu acho. Mas o que não é visualizado não pode ser gerenciado. Né? Do Peter, porque não é medido, não pode ser gerenciado, o do Peter. Então, o David Anderson aqui acabou clonando aqui, de alguma forma. Tá? Mas a gente vai falar também aqui de comunicação e colaboração. Eu até comentei do Miro, né? O Miro é uma ferramenta de colaboração. Mas o que a gente pensa, né? A gente trocou ali a estrutura das empresas, né? Da empresa de trabalhar em equipes, e a gente acabou tirando o chefe e colocando um líder servidor, né? Esse líder servidor geralmente tem um nome, né? Esse cargo que é o Scrum Master, né? E ele senta com todo mundo para discutir os problemas, melhorar a comunicação do time, saber o que está funcionando, o que é que não está. Tem tem pessoas que são diferentes das outras. Tem gente que tem mais tranquilidade em falar sobre seus problemas, suas dificuldades, e tem gente que não. Então a gente precisa sentar do lado dessas pessoas, porque elas estarão ali nos ajudando a entregar o nosso objetivo, né? Então esse primeiro ponto aqui tem a ver com liderança. Depois tem um pouco a ver sobre ferramental ali e acordos entre os times, né? Um canal único de entrada de demandas, né? Nada de WhatsApp, nada de boca a boca, nada de conversas informais. O quadro visual facilita bastante a gente organizar nossas tarefas. Isso ajuda muito numa empresa. A gente tem também os acordos claros, né? Para cada canal de comunicação que a gente tem. A gente fala de determinadas formas diferentes, né? Então, e-mail é feito para formalização, vamos supor, né? O Slack é feito para as conversas rápidas e reuniões ali para discussão de modo geral, né? E a gente sempre vai ter uma fonte única da verdade, né? Onde se está no sistema é porque existe, né? Se foi só no boca a boca, ninguém escreveu, não existe. Tá? Então, como a velocidade nesse mundo digital, né, desenvolvimento de software, aplicativos, sites, tem uma velocidade muito rápida, a gente tem uma tendência de se perder se a gente não anota, né? Não tem gente que anota tudo assim num diáriozinho, num caderninho durante o trabalho. Então, o que a gente faz, ao invés de ser num caderninho, é no sistema, porque acaba ficando disponível para todo mundo, né? E aí, esses dados acessíveis, eles já trouxeram alguns dados interessantes para a gente, né? 60% de redução em reuniões, 85% a mais de transparência e 3 vezes mais velocidade na tomada de decisão. A gente fez essas contas na unha na época, né? Para realmente ver se os métodos ágeis eles estavam nos ajudando, né? Porque era uma prova de conceito, né? O primeiro projeto da época da empresa que estava utilizando a metodologia nova. Então a gente estava bem... existiam pessoas céticas, né? Se essa metodologia ela ia funcionar ou não. Ou seja, a gente planilhava tudo para depois poder eu contar essa história aqui para vocês, né? Ou não, podia ser de fracasso também. Nesse caso deu certo, tá? Ainda bem. Tem um outro ponto que é a valorização do trabalho assíncrono, né, que é basicamente você ter todas as informações disponíveis a todos, né? Acabei trazendo aqui 3 pontinhos, né, mas basicamente é isso. O trabalho síncrono é aquele que você precisa estar conversando com a pessoa para saber sobre uma informação, e o assíncrono é o que você não precisa estar com contato direto com ela. Ou seja, a gente faz documentações rápidas, diretas, para poder ter informações disponíveis a todos, né? E aí, eu tinha comentado, né? A gente utilizou o Miro, né? O Gira e o Slack na época, né? Tem muita gente que utiliza o Miro já. Existem outras empresas que optam pelo Microsoft Whiteboard, né? Que é o quadro branco que já vem ali embutido no Office 365, né? Mas todos esses eles derivaram do Miro praticamente.
O Gira, existem outros, né? Como eu falei do Trello, tem o Gira, tem o Asana, tem Notion. tem Notion, né? Uns mais simples, outros mais complexos, uns que funcionam para multi-times, outros para mais ali para um timezinho, né? E o Slack, que no caso varia bastante, né? Tem muita gente que usa o Teams, né? Slack ou o próprio WhatsApp, nos casos de hoje, né? E aí tem mais uma frasezinha nesse tópico 2, que a organização se torna ágeis quando as pessoas param de gastar energia tentando se entender e passam a usá-la para construir algo juntas, né? Esse tópico aqui, ele traz as pessoas mais para perto uma das outras, né? E deixa as informações disponíveis para todo mundo. Eu estou falando aqui de uma empresa relativamente grande, mas eu acredito que vocês possam enxergar isso até numa empresa menor, né? Porque muitas vezes em empresas menores a gente acaba negligenciando esses aspectos que podem estar nos atrapalhando, né? Aqui tem um tópicozinho de automatização e análise de dados, né? Nesse mundo de hoje, a gente tem muitas vezes uma ferramenta de ERP, um Instagram, um WhatsApp, e a gente não sabe o que a gente faz com essa quantidade de dados, né? Mas basicamente eu vou falar aqui sobre criação de dashboards a partir de grandes volumes de dados, né? Para melhorar a tomada de decisão, tá? De uma forma sucinta, né? A gente consegue ter análises detalhadas, a depender do dashboard que você está precisando, né? A gente tem decisões mais informadas e a gente tem dashboards integrados, ou seja, a gente não gasta tempo nenhum mais hoje na empresa e nem nas outras que eu passei, criando relatórios para poder enviar por e-mail para o chefe que está querendo saber sobre o status daquele projeto, né? E como a gente trabalha com diversos projetos, é um fluxo muito alto, né? Uma velocidade muito alta de demandas. Então a gente tem tudo automatizado, todo mundo está ali disponível para acessar e ver esses dados, né? Aqui a imagem eu acho que ficou um pouco ruim, mas é um exemplo de um dashboard criado no Gira, né? Onde a gente pode ter aqui isso, para esse exemplo específico é desenvolvimento de software, mas vocês conseguem enxergar que aqui você podia ter quantidade de vendas na minha empresa, quantidade de camisas que eu tenho no estoque, quantidade de pessoas que retornaram na minha loja, né, depois da primeira compra. Você consegue coletar todos esses dados, se você tiver uma fonte única, né, de dados, você consegue colocar num dash como esse e coletar todos os dias informações valiosas para tomada de decisão, né? Então, não é só para desenvolvimento de software, nem para tecnologia que isso daqui funciona, né? E aqui é um pouquinho um printzinho aqui de as integrações que a gente tem entre ferramentas, né? O futuro da gestão são dados acessíveis para decisões ágeis e impacto real. Esse cara, o Ken Schwaber, né, ele criou o Scrum, que é a metodologia ágil mais famosa do mundo, e a gente vai falar dela aqui rapidamente, tá? Basicamente no Scrum a gente pega aquela ideia que a gente tinha de planejar alguma coisa por bastante tempo e a gente fragmenta esse projeto em mini projetos, né? A cada 15 dias a gente entrega valor ao cliente. A gente pega uma lista geral de afazeres, faz uma lista selecionada e priorizada e entrega a cada 15 dias e coleta feedback do nosso cliente, né? Então, essa imagenzinha aqui, ela é um pouco mais conhecida, né? Mas a gente tem 4 momentos aqui no Scrum. Um, onde a gente vai ter a lista geral de afazeres. No 2, a lista priorizada para aquele momento. O 3 é uma reuniãozinha rápida de 15 minutos todos os dias para saber do meu colega o que é que ele fez ontem, o que é que ele vai fazer hoje e se ele tem algum problema ou impedimento que eu possa ajudar ele. E o 4 é realmente a entrega para o cliente e a coleta de feedback, né? Então, a gente tem aqui basicamente as sprints de 15 dias, um feedback constante ali, e os gaps que eu comentei
mais cedo, que eu vou voltar até para eles são minimizados. Então, no Scrum a gente tem essas características, né? A visibilidade, ela se mantém ali quase perene, né? Já que a gente está sempre entregando alguma coisa ali para o nosso cliente. A adaptabilidade acaba se mantendo superior ao do desenvolvimento tradicional. O valor para o negócio, a gente acaba mostrando logo valor para o cliente, logo de 15 em 15 dias a gente está mostrando a ele, e os riscos são reduzidos, né? Já que a gente está sempre em contato, então esse risco aqui ele é minimizado, tá? Nessa época, vocês lembram que eu falei dos gaps minimizados, né? Geralmente os projetos eles andavam assim, e a gente pensou de forma diferente naquele momento, e acabou acontecendo o seguinte: depois de um ano de projeto eu cheguei lá, e por ideia daquele meu amigo lá, meu parceiro, a gente começou a implementar sprints de 15 dias, né? E a gente começou a perceber uma mudança muito drástica no comportamento, tanto nosso quanto do cliente. Ao invés de 6 em 6 meses a gente ia entregar para alguém, né, para ele no caso, e ele ficar triste com a entrega da gente, porque demorou demais a entrega. Ele já não queria mais aquilo, né, que ele pensava 6 meses antes. A gente começou a entregar de 15 em 15 dias. A gente começou a criar o quadro, né, no Gira ou no Trello, como o Dilcinho falou. A gente começou a automatizar algumas coisas, a gente começou a criar os dashboards, a gente começou a treinar todas as equipes, e de 2 pessoas passaram para 4 que sabiam métodos ágeis, depois para 10, depois para 30, e depois todo o setor de robótica ele foi convertido para métodos ágeis depois da entrega desse projeto, que foi um sucesso. Eu tenho muito orgulho desse processo aí todo, né, que durou de 2018 a 2020, né, e eu acabei estudando e aprendendo sobre métodos ágeis na tora, né, na prática. Então, ao invés de 2 vezes ao ano